Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. É a Companhia de Teatro Itapoartes e o canal Itapoartes com o nosso Momento Conversa. E a nossa convidada desta terça-feira é a irmã Stacy Mary, da Igreja Assembleia de Deus, Sétimo Selo, do nosso querido pastor Anicélio e a pastora Fabiana. Mas antes, eu quero pedir a vocês, irmãos e irmãs de todo esse nosso imenso Brasil, que vocês ajudem, compartilhem, que vocês assinem o nosso canal. E é muito fácil, irmão. É só ir aí nesse botãozinho vermelho onde tem escrito inscreva-se, e aí você vai clicar neste botão. Depois de se inscrever, e vocês que já são inscritos, irmãos de todo o Brasil, que já são inscritos no canal Itapoartes, é só vocês compartilhar este vídeo, este bate-papo com a nossa querida irmã Stacy Mary. Tá? Ative o sino da notificação. Aí o que é que vai acontecer? Toda vez que entrar um vídeo novo no canal Itapoartes, você vai ser notificado. É o nosso projeto Momento Conversa, que está rodando todas as igrejas cristãs e conversando com esses artistas, com esses soldados de Cristo que ministram a palavra de Cristo através da sua arte. Vamos lá? Vamos para a nossa convidada de hoje? A nossa querida irmã Stacy Mary. Vamos lá! A paz do Senhor a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. E hoje nós vamos estar recebendo aqui mais uma convidada ilustre aqui no nosso Momento Conversa, que é a irmã Stacy Mary. A paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, meu querido. Como é que estão vocês? A paz de Cristo esteja convosco no dia de hoje. Muito bem, amém, né? Que todos que estão assistindo agora esse nosso vídeo aqui com a irmã Stacy, estejam todos com a paz do Senhor. E que a irmã Stacy Mary, né, que é o nome, já é um nome, né, bem sugestivo assim para a arte, né? Stacy Mary é da Assembleia de Deus, Sétimo Selo, do meu amigo particular, o pastor Anicélio Rodrigues. Um abraço também aí à pastora missionária, a pastora Fabiana, né, a esposa do pastor Anicélio. E vamos conversar com a nossa querida convidada de hoje, saber um pouquinho mais. Muita gente, né, que vai na igreja lá, vê ela lá na frente, mas de repente quer saber mais um pouquinho sobre a artista, a cidadã Stacy Mary. Vamos começar perguntando, né, a irmã, se a irmã é filha de Itapuranga mesmo. Conta um pouquinho aí sobre a cidadã Stacy. Então, nasci, né, aqui em Itapuranga, na maternidade, né, daqui de Itapuranga da Ajuda. Sou cidadã original de Itapuranga, né? Tem 6 anos que eu congrego na Sétimo Selo, né, que é a minha igreja do pastor Anicélio e da pastora Fabiana, né? E assim, a minha história no meu ministério é muito interessante, muito interessante, né? E aí eu vou estar contando um pouquinho, né, a primeira vez exclusivo, que eu vou contar um pouco da minha história e do meu ministério aqui nesta gravação. Muito bem. E aí muitos vão... Oi, irmã. Antes da irmã entrar nessa parte da questão eu vou querer saber. Todo mundo aqui vai querer saber como foi que a irmã se converteu, se a irmã já nasceu, a gente chama, né? Nasceu na igreja, né? Nasceu na igreja. Né? Me fala um pouquinho mais assim sobre você, né? Fora da igreja. A irmã é design, né? A irmã tem uma formação também de esteticista, né? Assim que diz, não? Isso. Então, falar de Stacy, né, é um pouco emocionante e assim, e um pouco, como eu posso dizer, a palavra é diferente, né? A palavra que eu defino para mim é ser diferente. Stacy é uma pessoa muito espontânea, alegre, né? Tem os seus momentos ali que gosta de ficar no seu canto, né? Que nem todo mundo é alegre 24 horas por dia.
Mas assim, quem anda com Stacy diz que ter uma Stacy é necessário ter uma Stacy na vida de alguém. Então, sou espontânea, sou alegre, muito dedicada, né? Sou esteticista, trabalho na área da estética, né? Em todas as áreas, mão, pé, cabelo, né? Arte de design de sobrancelha. Acabei desenvolvendo outros talentos, né? Cartaz de divulgação, mídia da igreja. Então, Stacy é um complexo de coisas, é várias coisas em uma pessoa só. Que legal, né? Sem falar que tem o brilho, né? De ser uma pessoa de Cristo, né? De ser uma cristã, né? Aí dobra o brilho, né, irmã? Com certeza. E o ministério, irmã? Vamos falar agora. A irmã é o que a gente chama nasceu na igreja? Então, nasci não. Vou explicar por quê. Stacy, além de ser isso tudo, Stacy é um milagre nas mãos do Senhor. Amém. E aí eu vou estar contando um pouco, né, do meu testemunho exclusivo aqui para vocês. E talvez a partir desse testemunho, né, pessoas venham conhecer uma nova Stacy e venham ser transformadas pelo Espírito Santo através desse testemunho. Amém. Então, em 2000, né, um pouco antes de 2000, a minha mãe, Rita de Cássia, né, para quem não conhece, sou irmã de Jefferson, de John Peterson, né, Jefferson é um pregador, assim, muito, não sei dizer se é muito famoso, mas ele é muito conhecido aqui em Itapuranga, né? Nenhum exame dizia que ela estava grávida. E ali ela foi levar a minha avó, né, que é a mãe dela, foi levar ela pro espiritismo, levou ela para tomar um banho de ervas, levou ela para tudo que é canto, papai de santo, para saber o que estava acontecendo com ela. E teve um pai de santo que disse que ela estava com câncer dentro da barriga, que ela não estava grávida, ela estava com câncer. E aí o tempo foi passando, né? Os dias foi passando, a barriga foi crescendo. E teve certa vez que ela estava tão mal que indicaram ela tomar na época, né, um remédio que hoje é proibido pela Anvisa e pelas farmácias, porque ele aborta, né, automaticamente. Eu não lembro muito bem o medicamento, mas quem é da época antiga vai saber que esse comprimido era proibido, né? Quem tivesse gestante não podia tomar, porque abortava. Pronto. Ela me disse aqui que ela fez o exame da SUCAM e deu que ela estava com uma verme, né, dentro. E aí foi quando ela tomou o medicamento, parece que ela tomou 2 cartelas, mais ou menos, e se ela tivesse grávida, eu já estava morta dentro da barriga. E aí o que acontece? Aí quando vou contar a parte, né, onde você, mas se você estava na barriga de sua mãe, como foi que você não morreu? Se um comprimido, ele automaticamente faz a pessoa abortar. E aí o que acontece? Quando ela estava tomando esses medicamentos, né, ela tomou ervas, vários tipos de ervas que também aborta. E aí por muito tempo eu cheguei e perguntei à minha mãe, como foi o meu nascimento? Como foi minha gestação? E minha mãe ela sempre dizia, na hora certa você vai saber. E eu sempre ficava me questionando, irmão. Eu disse, por que no tempo certo? Porque eu ainda não estava preparada para o que eu tinha que ouvir. E aí tá certo. E aí os dias foi passando, os meses foi passando, e aquela barriga crescendo. E ela dizia que sentia aquele mal-estar, aquela ânsia de vômito, sentia que estava podre por dentro, né? Que estava apodrecendo. Ela dizia que cheirava carniça, né? E aí, certa vez, né? Ela estava no quarto, ela ainda não era cristã. Certa vez ela estava no quarto e ela estava deitada. E ela chegou e disse bem assim, deitada lá, preocupada, e ela disse que apareceu um homem de branco, né, com um brilho resplandecente. Chegou, ficou, sabe, eu sinto que realmente foi o Espírito Santo, né, que visitou a minha mãe no quarto.
chegou e disse bem assim: minha filha, não tome mais esse remédio, você está grávida. E ela não quis acreditar, porque tinha ido para o Pai Santo, o Pai Santo disse que ela estava com câncer, fez um exame da Sulcan, disse que ela estava com verme, então fez todo tipo de exame, de farmácia, de sangue, deu que ela não estava gestante. Então, quando o Espírito Santo visitou a minha mãe, que ela ainda não era crente, chegou e disse assim: filha, não tome mais esse medicamento, você está grávida, você está gestante de uma menina. Só que minha mãe não acreditou, né? Porque ela já tinha feito os exames, coisa e tal. Então, todos tinham dado negativo. E aí, meu irmão, o que acontece? Ela foi para um médico, se eu não me engano, acho que foi no HU. E chegando lá, né, o médico foi atender a minha mãe. E ele chegou e disse bem assim: o que é que você tem? Ela disse: eu não sei. E o médico disse que ela estava grávida. E ela disse que não estava grávida, né? E aí, o que acontece? Quando ela foi para ser examinada, o médico passou mais de 1 hora examinando ali minha mãe por dentro. Por dentro. E quando ele terminou de examinar, e eu digo que esse médico realmente foi enviado por Deus, né? Para a vida da minha mãe. Chegou e disse bem assim: olha, você está gestante. E aí ela disse ao médico: não, eu não estou gestante porque disse que eu estava com câncer. O médico perguntou a ela: quem foi que disse a você que estava com câncer? Ela não quis dizer quem foi. E aí o médico chegou para ela e disse bem assim: olha, você está gestante, é de uma menina, e sabe por que os exames deram negativo? Porque a sua filha está nas trompas. Quem é mãe sabe que quando o filho está nas trompas, a chance de sobreviver é mínima. É só um milagre realmente do Senhor. Então, quando o filho está nas trompas, pode fazer um exame que for, vai dar negativo. Não vai mostrar, porque não mostra. A não ser que faça uma ultrassom completa do corpo para ter uma noção. E ali ela não acreditou, né, no que o médico disse. E o médico chegou e disse bem assim: olha, sua filha, para você saber o que eu estou falando, a sua filha ela vai nascer para o dia 30 de setembro a 1º de outubro. Pode se preparar, que a sua filha vai nascer no dia 30 e no dia 1º de outubro. E ali, meu irmão, quando minha mãe saiu, né, ela ainda não chegou 100% a acreditar, né, por conta das coisas que aconteceu. E aí, quando chegou no dia 1º de outubro, foi a hora do meu parto. E aí, muitos devem achar: acabou por aí. Como diz o povo, só piora, né? Só piora. E interessante, né, irmã, que foi gerado, ficou ali nas trompas, né? Não fez Isso. um trajeto normal. E aí, irmã? Então, e aí o que acontece? Ficou nas trompas, eu sinto que foi assim, realmente a mão do Senhor de eu ter ficado nas trompas da minha mãe. Se eu tivesse ficado, né, onde geralmente os bebês é gerado, todo medicamento que minha mãe tivesse tomado já estava morta. Então, tudo tem um propósito do Senhor nas nossas vidas. E assim acontece na vida da gente. Muitas vezes a gente questiona: Senhor, por que esse caminho? Por que assim? Muitas das vezes Deus está nos dando um livramento. Deus está nos livrando de algo que Ele está vendo, que nós não podemos ver. E muitas das vezes na vida cristã é assim. Muitas das vezes nós questionamos o trabalho do Senhor, porque é assim, porque é assado. E muitas das vezes só precisamos confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí, quando chegou para o meu nascimento, minha mãe não tinha enxoval, não tinha nada. E aí foi até na época da eleição de César Mandarino, né, que ela sempre fala. E aí, com Dona Celinha, se não me engano. E aí eles prepararam meu enxoval, tudo pro meu nascimento. E aí, não, Stacy nasceu, foi babado, como eu sempre falo na igreja, foi babado até pra nascer, pessoal. E aí, quando foi na hora do parto,
né? Deus enviou uma parteira cristã, né? Ela até é daqui de Itaporanga, eu não lembro muito bem o nome dela. E aí minha mãe disse que sofreu uma queda de pressão, né? Por conta que o médico disse que o parto dela não ia ser fácil, porque eu estava na trompa e a possibilidade de entre eu ou ela morrer era muito grande, né? A chance era muito, muito grande. E aí meu irmão, ela contando, disse que quando teve uma queda de pressão, né, que deu tipo assim, um apagão nela, e ela só lembrava que entrou uma mulher, né, a parteira com a Bíblia na mão, no meio do parto, e começou a orar e a interceder, né, para Deus visitar aquele quarto, aquele parto. E aí foi quando eu nasci, né, Stacy nasceu. E aí muitos devem achar, não, depois daí foi só sossego, foi só paz. E é onde entra a parte do evangelho. A partir daí, né, minha mãe, ela começou a visitar a igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, né? Quem assistir esse vídeo vai saber que a minha mãe era do Ministério de Madureira, que hoje é conhecida como Adebrais. E aí, meu irmão, quando meu tio Marcelo começava a fazer, né, campanha dentro do lado da casa da minha avó, para Deus trabalhar na vida da minha mãe. E minha mãe sempre dizia que nunca ia ser crente, que raça triste era cristão, não prestava. Então ela não gostava de crente de jeito nenhum. Então já sabe, naqueles que não gostam de crente, é esse que Deus pega de jeito. E aí ela começou a ir na igreja, né? Na época era o pastor Sandro, né? Não sei se o senhor lembra do pastor Sandro. E aí ela começou a ir para Madureira e Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe. E aí ela era fumante, ela era viciada em cigarro. Então ela fumava muito. E aí o que acontece? Quando ela começou a ir para a igreja e tal, era bem criancinha. Quando minha mãe ela se converteu de fato, eu acho que eu estava numa faixa de 3 a 4 anos. Não, de 2 a 3 anos de idade, né? Entre 2 a 3 anos de idade. Foi? Ela tá aqui participando da história. Ela assim, quando ela se converteu, era recém-nascida, né? Isso, obrigada, mãe. Eu era recém-nascida, mas mesmo assim ela estava em processo de libertação, então não era 100% ainda da igreja, né? Ela ainda fumava, ela disse que passou uns 3 meses fumando, e aí quando ela se converteu, foi aí que o babado só piorou. Se já estava de ladeira abaixo, desceu assim, e aí quando eu nasci, Satanás viu que ela estava fortificada, né? Ela estava ali firmada, que queria ser liberta, né? E desde já quero deixar aqui uma palavra para você, que se você tiver algum empecilho de chegar mais perto do Senhor, se tem alguma coisa que você precisa ser liberto do vício da prostituição, da cachaça, das drogas, creia que Deus pode libertar. Basta você querer e orar ali o tempo todo, Senhor, me liberte, me liberte, me liberte, que Deus vai libertar. Só que muitas das vezes, hoje, irmão, nós queremos que Deus nos liberte e continuamos na prática do pecado. Então, essa libertação, olha, ela não acontece. Ela só acontece quando nós buscamos a presença do Senhor, né, constantemente e deixando a prática. Aí sim Deus vai nos libertar. Então minha mãe, desde quando se converteu, ela começou a virar uma mulher de oração para Deus libertar ela, né? Alguma pergunta? Qual é o nome de sua mãe? Rita. Rita. Eu chamei ela aqui para aparecer rapidinho. É isso que eu ia pedir. A irmã Rita, rapidinho, por favor. Ela não quer não, gente, ela é muito vergonhosa. Ela é muito tímida, ela não gosta de câmera. Esse testemunho seu aí é bem interessante, viu? Bem então, forte. E ainda tem mais.
E aí o tempo foi passando, né? Foi crescendo. E teve certa vez que a gente estava lá no Ministério de Madureira, né? Eu cresci no Ministério de Madureira, foram 16 anos, né? Congregando lá. E antes de vir para a igreja do pastor Nicélio. E aí o que acontece? Quando eu fui crescendo, né? Dentro do evangelho, né? Aí foram surgindo conflitos, como posso falar a palavra? O inimigo querendo confundir, né, a nossa mente. Sim. E aí, certa vez, estava tendo um evento, né, eu lembro como hoje, eu acho que eu tinha uma faixa de 10 anos, e aí o pregador chegou e disse para minha mãe que o meu chamado, que Deus ainda ia me fazer uma grande cantora, né, que o meu chamado era ser levita da casa do Senhor. E aí entra uma questão, eu não cantava. O meu pastor, né, meu pastor Nicélio, ele vai assistir e vai dizer bem assim, ele vai dar risada porque ele era meu vizinho e meu irmão, sabe a cigarra, ganhava pra mim no louvor. A pessoa que cantava mal era Stacy. Stacy. E aí eu sempre me perguntei, eu disse, Senhor, como é que eu vou ser levita se eu canto mal desse jeito? Me responda. Como é que você vai ser cantora se você canta desafinado, não tem coordenação motora, você não sabe fazer um ministro de louvor, fazer uma ministração no tempo de louvor? Então, assim, eu nunca acreditei que eu ia ser levita, por conta que eu não cantava, né? E aí o tempo foi passando, e aí chegou uma época, né, que eu já estava grande, entre os 12 anos, e aí eu comecei, sabe, a famosa época da rebeldia, né? Que eu acho que todo mundo passa pela fase da época da rebeldia. Como diz o povo aí, querendo fugir, né? Faz parte. E aí, entre 12 e 13 anos, né? Eu comecei, assim, a me afastar um pouco da igreja, né? Era adolescente, então comecei a ter algumas amizades. Estava ainda na Madureira, né? Estava ainda na Madureira. E aí eu comecei a ter umas amizades não muito agradáveis e tal. E aí fui me afastando aos poucos da presença do Senhor. E aí chegou certo dia, né? Quando eu completei 13 anos, né? Eu era vizinha já do pastor, que na época ele era presbítero do pastor Geraldo, da igreja do pastor Geraldo. Esqueci o nome. Presbiteriana em Missões, isso, né? Isso. Mandar um abraço aqui ao pastor Geraldo, ao irmão Beto, que foi o nosso entrevistado da última terça-feira. Tá aqui no nosso canal, gente. Quiser ver também a história do irmão Beto, né? Filho do pastor Geraldo, também tá aqui no nosso canal. Pode continuar, irmão. E aí o pastor já era, né? Que na época ele era presbítero, ele já era meu vizinho. E nisso eu já convivia com ele, já conhecia, né? E aí na faixa dos 5 para 6 anos, né, eu comecei a ter convivência, entre 5 a 6 anos mais ou menos, comecei a ter convivência com o pastor, né? E a pastora. Só que não era assim, 100%. E aí, quando eu comecei assim, a minha infância, ela foi uma infância abençoada, mas muitas das vezes eu não, como posso dizer, muitas das vezes teve tribulações, né, dentro do lar. Então, meu pai, ele bebia muito, meu pai não era presente, né, meu pai, na época, ele não era cristão. Então, meu pai bebia muito, meu pai não era um pai presente, né? Ainda não tinha ouvido o Eu Te Amo do meu pai. Meu pai era um homem muito ignorante, então eu sofri muito com a ausência de um pai. E aí, nisso, eu comecei a conviver com o pastor Nicélio, né? Que na época era presbítero. E aí, todas as 5 da manhã, eu tava na porta do pastor. Todas as 5 da manhã, 5, 6 da manhã, era o meu refúgio, né, de criança, de adolescente, que eu encontrava para distrair a minha mente, para minha mente não ficar presa, sabe, nas tristezas que eu tava tendo do meu pai, né. Comecei a ter muita mágoa do meu pai,
comecei a pensar que meu pai não me amava, que meu pai não gostava de mim, né? Porque ele era muito ignorante, ele era uma pessoa muito bruta, bebia muito. Quando bebia, chegasse perto, sabe? Aí a ignorância triplicava. Então essas coisas começaram a me revoltar. Começou a me causar revolta dentro de mim. E aí comecei a questionar a Deus. Eu digo, Senhor, porque o Senhor me deu um pai desse? Eu não mereço um pai assim. Então eu comecei a fazer vários questionamentos. E aí eu deixei essa mágoa, essa tristeza adentrar o meu coração. E aí eu comecei a me afastar, né, das coisas do Senhor, né? Comecei a andar com o pastor e a pastora e Júnior, na época. Mas mesmo assim eu estava deixando a revolta falar mais alto. Que foi através daí que surgiu a minha história do pastor e a pastora e Júnior. Foi através de um reboliço, né? De uma revolta. E aí foi quando Deus colocou eles na minha vida e começou a me aconselhar, a dizer, não vá por esse caminho. Eu comecei a andar com pessoas erradas, experimentei cerveja, né, para saber se era bom, dentro da igreja, certo? Vou deixar isso bem claro, eu era crente, dentro da igreja. E aí eu comecei a beber não, experimentei a cerveja, não gostei, botei para fora. E aí a idade foi aumentando, né? Quando eu completei 13 anos, aí foi que o bicho realmente pegou de vez sobre minha vida. A mão de Deus, ele começou a pesar sobre mim. E aí, certa vez, né, eu já estava no grupo de jovens lá da Madureira. O pastor era da presbiteriana, não é presbiteriano o nome, meu irmão? Presbiteriana em Missões. E o pastor era da presbiteriana, eu da Madureira, né, juntamente mais a esposa dele. E aí, eu comecei, né, ficar pior. Comecei a ouvir música de rap, mudando. Comecei a estudar no Ateneu, comecei a andar de batom vermelho, né? Porque assim, eu tenho fotos aqui, mas assim, não tem como mostrar. Mas sabe aquele batom vermelho, vinho, roxo? Eu comecei a andar assim, de tanta revolta que eu tava. E eu pensava que assim, Deus não me amava, que Deus não gostava de mim, porque eu não sabia da minha história, da minha trajetória. Minha mãe ainda não tinha contado de como eu nasci e como fui gerada. Então eu comecei a dizer, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Aí começou, sabe, meu irmão, aquela revolta, aquela tristeza de que meu pai não gostava de mim, o meu pai não me ama, sabe? Porque eu não tinha um pai presente. Então aquele ressentimento, aquela mágoa, né, foi entrando no meu coração. E foi aí que eu comecei a adotar um pastor Anicélio de pai, que muitas pessoas hoje não entendem. Né? Foi através disso que eu chamei ele de pai, porque eu era carente de amor de pai, entendeu? Eu era, pra vocês terem noção, o meu pai, eu acho que ele tá até ouvindo, né, que ele tá em casa hoje. Mas pra vocês terem noção, o meu pai, ele nunca foi pra uma reunião de escola, nunca foi pra uma reunião escolar. Na época de evento do Dia dos Pais mesmo, meu pai nunca participou de comemoração do Dia dos Pais da escola. Então, assim, ele nunca foi realmente, como eu disse, um pai presente na minha vida. E aí, o que acontece? Chegou certa vez, né, num evento de jovens, não, era no culto de jovens, que naquela época era culto de departamento, né, que tinha dia domingo, culto dos jovens, culto de senhora. E aí, certa vez, veio um pregador de fora. Nunca mais ouvi falar desse pregador, ele só veio uma vez. Sabe quando Deus manda alguém, parece de longe, só para falar com você? Foi assim nesse dia. O pregador, o nome dele é Gileardi. Quando Deus realmente fala com você, você não esquece o nome do profeta, não esquece o dia, não esquece a hora. Quando realmente é do Espírito Santo, você nunca esquece. E aí, nesse dia, esse pregador Gileardi, ele olhou para mim e disse assim, olhe, jovem, Deus lhe manda dizer o seguinte, ou você entra no prumo, ou a sua cova vai estar aberta. Deus está pronto para te levar. Desse jeito. Chegar, eu realmente sinto o Espírito Santo toda vez que eu falo isso. E aí eu fiquei espantada. E eu não acreditei, né? Como sempre, a gente duvida, né? Muitas das vezes a gente duvida do poder de Deus na nossa vida. E aí eu não acreditei. Pronto. Quando eu completei 14 anos,
comecei a desmaiar no meio da rua. Todo canto que eu ia, eu desmaiava. Quando eu pensava que não, caía no chão. Quando eu pensava que não, estava em um banco, desmaiava no chão. Estava na escola, desmaiava no chão. E ali já era o trabalhar de Deus na minha vida, que Ele jamais ia permitir que eu fosse pro mundo. Jamais. E aí foi quando Deus começou a tratar, né, sobre mim, sobre a minha mágoa, sobre os meus ressentimentos. E aí Deus começou a tratar. E aí quando Deus começou a me tratar, foi quando eu fui parar no João Alves. Passei uma noite no João Alves. Minha mãe fez campanha pra minha vida, né? Porque se fosse alguma doença grave, pra Deus me curar e tal. E aí chegou certa vez, né? Que mãe, quando a mãe, ela conhece o filho, né? Ela sabe do filho. Ela chegou quando eu tava no João Alves, né? Que eu tinha sofrido um desmaio. E desse desmaio, eu desmaiei com cuscuz na boca. E aí eu passei mais de meia hora para acordar. Foi um desmaio, assim, dos maiores que eu tive. Passei mais de meia hora desmaiada com um monte de cuscuz na boca. E aí, quando eu acordei, que ela me levou para o João Alves, que eu tive que ficar internada para fazer vários exames e tal, ela chegou para mim e disse bem assim. E antes desse desmaio, eu estava tendo campanha. Minha mãe começou a fazer campanha em prol da minha vida, né? Muitos aí vão conhecer a Diaconisa Selma, a irmã Maria, né, a irmã Belisa, mãe, como é o nome daquela senhorinha? Dorecília, pronto. A irmã Dorecília, né? Tudo essa época aí, quem é das antigas vai saber. Das mulheres de Itaporanga gostavam de consagração. Irmã Dorecília é a mãe de Roberto Moreno. Isso. Então, minha sogra. E aí, essa irmã Dorecília, hoje eu acho que ela é da Assembleia do Brasil. Lá congrega na Assembleia do Brasil, se não me engano. E aí ela fez, né, campanha em prol da minha vida, mas minha mãe. E aí, quando minha mãe estava no João Alves, minha mãe chegou para mim e disse bem assim: olha, Stacy, antes de chegar nessa parte do João Alves, a gente tinha ido pro H1 fazer uns exames. Fiz exame da cabeça, fiz exame do coração, fiz tudo que é exame geral. E aí o médico chegou e disse bem assim: olha, sua filha não tem nada. Não tem nada. A única coisa que foi detectada na sua filha é que ela tem enxaqueca crônica. Então eu sofro muito de dor de cabeça, assim, no extremo. Então, a única doença, né, que foi detectada foi enxaqueca crônica no lado direito, né? E aí, fora o resto, ele disse que eu não tinha nada. Que era pra minha mãe me dar uma surra. Diga, como é que chegou pra mim e disse: sua filha merece uma surra, que ela não tem nada. Medicamento e aí, tá certo. E nisso, foi quando aconteceu o desmaio, e aí foi parar no João Alves. E aí, minha mãe chegou e disse assim: olha, Stacy, se você sabe, ali eu vi que foi Deus usando a minha própria mãe pra mim. Olha, Stacy, se você tá nessa situação, porque você sabe porque você tá assim. E se você vê que é Deus pesando na mão na sua vida, entre na linha, se converta, porque eu não vou pagar preço pela sua vida, não. Senão a gente vai embora daqui. E ali eu tomei um choque, porque eu comecei a chorar: mãe, porque eu tô passando por isso? Mãe, porque Deus tá fazendo isso? E minha mãe olhou pra mim e disse: você sabe. Se você tá passando por isso, porque Deus, você sabe porque Deus tá fazendo isso com você. E ali foi um choque de realidade pra mim. E aí, depois desse dia, foi quando eu comecei a melhorar um pouquinho. Não melhorei muito não, viu, pessoal? Foi um pouquinho. E aí é quando entra, né, a parte da história do pastor, da minha pastora, de Júnior. Um beijo pra vocês, meus líderes. Eles sabem como muito sou grata a eles, né? Por onde eu vou, eu honro a vida deles. Amo vocês de coração. E aí o que acontece, meu irmão? O pastor, né, que na época era presbítero, eu estava muito apegada a ele. Eu estava ia fazer 15 anos. Eu estava muito apegada a ele, inclusive já chamava ele de pai, a pastora, que na época não era pastora. Às vezes eu chamava ela de mãe, de minha galega, né? Porque ela era loira e tal.
E aí eu já estava muito pegada. Eu até dizia que era a minha segunda família. Então, quando eu tinha alguma angústia dentro do lar, né, da minha família, que meu pai ainda não era cristão, meu pai ainda não era liberto. Então, quando eu tinha alguma discussão, alguma coisa, fugia para casa do presbítero Micélio. Era meu refúgio. Então, quando eu tava triste, cabisbaixa, batia lá no portão, que ele era meu vizinho, né, mas ela. Então, batia lá no portão, era o meu refúgio, que eu encontrei, né, pra me consolar, né. E aí, quando eu já estava apegada, né, quando eu já estava evoluindo, né, na presença do Senhor, querendo deixar as mágoas, sofri outra reviravolta, outra revolta. O pastor disse que ia embora de Itapuranga, mas a pastora. Quando eles disseram bem assim, meu irmão, tô indo embora, eu fiquei emocionada, mas me causou uma tristeza tão grande que eu já estava tão apegada. Eu disse, e agora? Onde é que eu vou encontrar um refúgio, alguém que venha me aconselhar para que eu não venha desviar da igreja? E ali, quando eu chorei, eles dizendo que ia embora, eles achavam que eu tava só, tipo, triste porque eles iam embora. Mas não, era além, sabe? Eu fico emocionada. Era além de questão de ir embora, porque era meu refúgio. Se houvesse alguma briga dentro da minha casa, alguma discussão, era onde eu tinha para correr. Era onde eu iria encontrar refúgio, palavra de conforto. Às vezes brincava com o Júnior para distrair a mente, né? Eu tinha entre 14 a 15 anos. E ali, quando ele realmente ouvi que eles estavam indo embora de verdade, preparou a mala, eles foram morar em Lagarto, eu adoeci. Passei uma semana, que na época era emergência, não era UPA. Fui pra emergência, fiquei com febre, fiquei sem comer, com revolta. E eu disse aí, você está me abandonando no momento mais que eu preciso do Senhor. E ele disse, eu não estou lhe abandonando, e você está me abandonando. No momento mais difícil da minha vida, você e a sua esposa estão me deixando sozinha. E ali pronto, ali eu entendi que ninguém gostava de mim. Coloquei na cabeça que ninguém gostava de mim, quem gostava estava indo embora. E ali eu comecei a ter crise de ansiedade. Comecei a ter muita crise de ansiedade. Eu era muito magra, né? Bem seca. Não me alimentava direito. E aí pronto, me entreguei, né, às coisas do mundo de uma vez. Porque ele foi embora. Eu entendi que a única pessoa que me entendia e que poderia me aconselhar para que eu não fosse para o mundo era o pastor e a pastora, e eles tinham ido embora. Mas eu tinha entendido que eles tinham me abandonado. E aí tá certo, durante 1 ano e 6 meses, né, que eles passaram em Lagarto, foi os piores anos da minha vida. Me entreguei de vez dentro da igreja, viu? Nesse tempo todo eu estava dentro da igreja. O que eu quero dizer é que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos vazios, secos, igual a árvore seca, murcha por dentro. Nada enche, aquele vazio. Mas ela vai para a igreja todo dia. Muitas vezes vai para a igreja todo dia, mas só Deus sabe como a gente está por dentro. É aquele negócio. Espírito, né? Oi? Tá na igreja de corpo, né? Mas de espírito. Isso. O espírito, de jeito nenhum. E aí, mesmo indo para a igreja, comecei a ouvir música mudando, comecei a andar com gente que não presta. Se eu já andava antes, piorou. Então, e aí, quando chegou certa vez, eu estava na praça ali da Coab, né? Eu saí, fui para a praça da Coab. E aí, eu disse bem assim, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu estava me tornando uma pessoa amargurada. A ponto que dentro da igreja, as pessoas começaram a me chamar de estresse. Eu começava a ser uma pessoa ignorante, bruta. E aí, meu irmão, aí é onde entra a parte que eu queria louvar, cantar na igreja, não tinha oportunidade.
não tinha chance de louvar o Senhor. Porque diziam que minha voz era feia, que minha voz era isso, que minha voz era aquilo, me chamavam de estressada. Então tudo isso foi ajuntando, até que me tornei uma jovem estressada, amargurada. É tanto que me chamavam de estresse. Ao invés de estresse, me chamavam de estresse. E aí, para o senhor ver, né, que quando a gente estamos longe da presença do Senhor, até o nome é mudado, né? E quando estamos na presença dele, ele muda o nosso nome de estresse para levita. E aí foi quando, né, teve essa reviravolta na minha vida. E aí o pastor voltou, fez uma visita em Itaporanga. E aí, nessa época dos meus 15 anos, eu estudava no Ateneu. Então, ia pro Ateneu, só andava com gente errada. Essas pessoas. Gente que não trazia edificação pro meu espírito, pra minha alma. E aí, quando foi no final de 2016, no meio de 2016, o pastor veio fazer uma visita em Itaporanga. E aí, ele chegou e disse bem assim, olha, eu tenho uma notícia pra lhe dar. E isso na casa da mãe dele, hoje é onde a mãe dele mora, ali na Coab, que é a nossa diaconisa Rita. E ele chegou e disse bem assim, olha, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. E aí eu cheguei e disse bem assim, qual? Aí ele disse bem assim, vou voltar a morar em Itaporanga. Meu irmão, quando ele disse isso, menino, eu dei um pulo, saí gritando de uma maneira. Peguei a minha pastora, né, que como eu disse na época, ela foi consagrada, e peguei ela pelo coluna, levantei, saí correndo, gritando, numa felicidade, porque eu entendi que talvez surgia ali uma oportunidade de eu voltar a ser a Stacy de antes, né? Uma menina alegre, na presença do Senhor, na presença de Deus. E aí foi quando, né, fiquei até um tempo sem acreditar que eles estavam voltando para Itaporanga. E aí, quando o pastor Nicélio voltou, eu ainda era da Madureira, aí ele chegou e disse bem assim, Stacy, você tá diferente. Tem alguma coisa errada em você, eu não deixei você assim. E aí eu cheguei e disse bem assim, e o senhor quer o quê? O senhor me abandonou, me deixou aqui sozinho? O senhor acha que ia estar como? Feliz? Foi essa a resposta que eu dei. E aí ele chegou e disse assim, não, eu não tô falando disso. Você tá sem brilho, você tá morta. Foi isso que ele me disse. E ainda não tinha surgido a Assembleia de Deus Sétimo Selo, ainda não tinha surgido. E aí foi quando, através do pastor e através da esposa dele, Deus começou a me lapidar. Um detalhe, meu irmão, muito importante. Eu era muito vaidosa. Eu era muito, muito, muito vaidosa. Você que está me ouvindo, não deixe a vaidade tomar conta de você. A vaidade, ela é a ruína de qualquer ser humano. E aí eu só andava maquiada, só andava de salto muito alto, a jactância lá em cima, né? A vaidade pura lá no alto. E aí foi quando, através da minha pastora, né? Beijo, minha pastora. Através da minha pastora e do meu pastor, Deus começou a cuidar de mim, a me tratar. E aí vocês poderiam dizer, Stacy, sua mãe. A minha mãe estava para esse tempo todo, orando pela minha vida, consagrando a minha vida. Mas às vezes é necessário Deus mandar alguém para cuidar de nós. Porque muitas das vezes a gente não dá ouvido quem está perto, né? Muitas das vezes a mãe nos dá conselho, a gente, mãe, a senhora só quer o nosso mal, a senhora fala isso porque é minha mãe, um monte de coisa. Então, quando a gente não dá ouvido de perto, Deus usa até um pouquinho mais distante pra gente entender mais. Oi, e aí foi nesse processo todo que você está falando, né? Esse processo todo. Sim. A sua mãe continuava na igreja, na Madureira, já tinha se convertido. Isso.
na Madureira. Ela já tinha convertido, ela já tinha 16 anos, né? No Ministério de Madureira. E eu ainda era da Madureira. Um detalhe, minha mãe disse que nunca ia sair da Madureira. Deixa isso bem claro. Minha mãe disse que se converteu na Madureira e ela ia morrer na Madureira. Mas aí, lá na frente, ainda irei contar um pouco. Como eu disse, a minha história ela é longa. Mas pode continuar, irmã. Sim, aí o pastor falou com a irmã que a irmã estava diferente e tal. Diferente, estava morta. E eu sempre tive vontade e sempre tive sonho de ser batizada em línguas. Tinha sonho de louvar ao Senhor. Não para assim estar em cartaz, não. Meu sonho era louvar afinada para Deus. Porque eu achava que, repare como é a mente do adolescente, eu achava que Deus só ia me ouvir se eu cantasse afinada, se eu cantasse bem. E aí era outra revolta que eu tinha, que todo mundo tinha voz bonita e eu não. Todo mundo era batizado em linguagem estranha e eu não. Então sempre era uma revolta atrás de outra. Oi, irmã, mas essa cobrança é até saudável, né? Porque assim, era uma preocupação que a irmã tinha de louvar a Deus, louvar o Senhor. Sim. De uma forma especial, né? Não seria de qualquer jeito, né? Então, mas aí o que acontece? Muitas das vezes, irmão, nós queremos algo da parte do Senhor e estamos com a vida toda desconcertada. Como é que Deus vai dar? É verdade. Então, eu queria, mas não estava na posição. Queria ter o dom de louvar, mas não estava na posição que Deus queria. Queria ser batizada em línguas, com a vida toda desconcertada. Nunca ia isso acontecer. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser santificados todos os dias. Que nós devemos ser santos porque o Pai, Ele é santo. Então, como é que eu ia ser cheio do Espírito se o meu coração só era cheio de coisas mundanas, né? E a Bíblia fala que não existe dois senhores, né? Ou a gente adora o Pai, ou a gente adora Satanás. Ou a gente serve o mundo, ou a gente serve a Deus, né? Que Ele não aceita muro, né? Ali no meio, né? Que Ele vomitar-te-ei. E aí foi quando o pastor, né, começou a cuidar de mim. Ele me chamou para ter uma conversa e chegou e disse assim: olha, a partir de hoje eu vou cuidar de você. E eu cheguei pra ele e disse assim: não acredito não. Tu foi embora uma vez, que me garanto que tu não vai embora de novo. Isso era a minha mente. Ele disse: não, eu não vou embora mais. Deus me foi quando ele foi ungido a pastor. Deus me ungiu a pastor. E Deus disse que eu tinha uma obra aqui em Itaporanga. Então eu entendi que Deus trouxe ele de volta para cuidar. Ele, no caso, ele é a esposa e o filho, para cuidar de mim. E aí foi quando, meu irmão, ele começou, né, a me aconselhar o que o verdadeiro pastor ele faz, cuidar da ovelha. Só que eu ainda não era ovelha dele. Mas mesmo assim, ele preocupado comigo, do jeito que eu tava, ele começou a cuidar de mim. E quando não tinha o ministério ainda, eu ia para Madureira, mas era ele que cuidava. Era ele que dizia assim: olha, o caminho é aqui, precisa me ouvir, assim, assim, assim. E aí chegou uma certa vez que a vaidade tomou tanta conta de mim que a minha pastora, né, pastora Fabiana, eu tinha uma coleção, gente, de batons. Eu era apaixonada por batom. Como eu falei aqui, eu usava batom roxo, amarelo, de todas as cores que chamassem atenção. Que eu queria chamar atenção de alguma forma para ver se alguém me enxergava. Então a forma que eu achei de chamar atenção era no batom. E aí chegou certa vez a minha pastora, chegou e disse assim: Stacy, me dê seus batons para me guardar. Só que ela não disse que era para guardar na minha mente, ela ia jogar fora. Meu irmão, cai na besteira de dizer bem assim: olha, eu não vou lhe dar não, os meus batons é tudo que eu tenho na minha vida. É a coisa mais importante que eu tenho. Disse bem assim pra ela.
E ela olhou pra mim e disse bem assim, Stacy, é tudo que você tem? Eu disse, é tudo que eu tenho. É a coisa mais importante da minha vida, são os meus batons. E eu não vou lhe dar. Eu disse bem assim, na sala dela, da casa dela. Se passaram uns meses. E aí eu comecei a ter bicheira nos lábios. Comecei a ter alergia a brinco. Toda vez que eu colocava o brinco, a orelha crescia. Virava um caroço tão grande, horrível. Os lábios, toda vez que eu botava um batom, ficava cheio de caroço. Ficava uma coisa extremamente horrível. E aí eu comecei a entender que era o trabalhar de Deus na minha vida. E aí, quando que foi? Aí é onde entra. No meu último culto, né? Um dos meus últimos cultos na Madureira, Deus usou um profeta que chegou e disse bem assim, olhe, Deus simplesmente está esperando você entrar na posição. Que Ele está pronto para entregar aquilo que você tanto almeja. E o que eu mais almejava era o batismo com o Espírito Santo e cantar. Porque eu não cantava, minha voz era muito feia. E aí, o pastor, né, começou a me lapidar. O pastor, ele é músico, né? A maioria das pessoas conhece o pastor Nicélio. Ele era músico, é instrutor, né? Toca todos os instrumentos, né? Ele é multiuso. Ele é multiuso. E aí eu pedi a ele para me ensinar a cantar. E aí ele ali me ensinando. E até aí certa vez ele disse, não é possível, que não tem jeito para você. E aí eu disse, não, meu pastor, tem jeito para mim sim. E aí ele disse, rapaz, já tem 2 anos que eu tô lutando com você e você não melhora, E aí eu cheguei pra ele e disse assim, o senhor vai fazer igual os outros, é? Ele o quê? Me abandonar no meio do caminho? Eu sei, aí eu fiz essa pergunta e fui pra casa. No outro dia ele disse assim, não vai vir pra aula de voz não? Eu sempre me dediquei. E aí foi quando começou o meu ministério na 7º Selo. Foi a partir daí que começou a surgir, né? Foi quando eu decidi sair de onde eu estava, do Ministério de Madureira. Eu disse, cheguei para minha mãe ainda era de lá, cheguei, mãe, eu quero sair da Madureira. Não está me fazendo bem eu lá. Não estou me sentindo cuidada, não estou me sentindo bem naquele lugar, estou me sentindo morta espiritualmente. Morta, essa era a palavra. Estava seca, igual uma folha seca no verão. Eu disse, mas eu estou sentindo assim, eu quero sair. E aí foi quando, no final de 2026 para início de 2017, foi quando eu entrei para 7º Selo. E a partir dali foi onde eu comecei a conquistar, né? Entrei na posição que Deus queria que eu ficasse. E eu cheguei para o Senhor, a partir de hoje, retira toda a minha vaidade, tudo aquilo que não te agrada, me faz uma mulher nova. Eu quero ser uma jovem que as pessoas olhem para mim e digam assim, olha, eu vejo Deus na sua vida. E ali, sabe, meu irmão, Deus começou a trabalhar, começou a tirar mágoas, ressentimento, né, comecei a abrir meu coração, né, não sei se vocês vão acreditar, mas eu estou sentindo a presença contando esse testemunho aqui para vocês. Deus me almejou o batismo com o Espírito Santo, né, eu sou batizada com o Espírito Santo. Então, quando eu decidi entrar na posição que Deus queria, Deus começou a fazer coisas grandes na minha vida. E aí o pastor começou cada vez mais me aconselhar, comecei a ficar uma jovem dedicada. Então comecei a participar de coisas da igreja. Eu já participava, mas como eu realmente queria ali fazer o que Deus quisesse, o que Deus queria, então comecei a me dedicar constantemente. E aí, aos 17 anos, né, o pastor me deu meu primeiro cargo na igreja. Durante 5 anos, eu fui coordenadora do grupo infantil, daqui da 7º Selo. Ainda não tinha telhado, não tinha parede na igreja. E aí, eu fui a primeira membra do pastor, né? O pastor não me roubou, como diz aí, né? Pescou na igreja dos outros, não. Vim no ministério que eu tô hoje, fui atrás da carta, da bênção.
tudo como manda, né? A palavra do Senhor corretamente, porque o verdadeiro crente, ele sai debaixo da bênção, né? Da bênção do seu pastor, da sua liderança, né? Porque o verdadeiro crente, ele faz assim. E aí foi quando eu abri o meu coração e decidi dizer bem assim: Senhor, agora sou eternamente tua. Faça a tua vontade sobre mim. E aí, meu irmão, Deus começou a fazer na minha vida de uma tal maneira que eu, assim, eu nem sei explicar, realmente é Deus na minha vida. Aí eu comecei a abrir meu coração, entrei na campanha do Monte. E aí aqui teve em 2018, teve uma campanha no Monte que era 40 dias no Monte. E o meu propósito com Deus no Monte era: Senhor, eu quero ser levita. 2 coisas que eu pedi ao Senhor foi levita e trocar as minhas vestes. Eu era da igreja, meu irmão, mas minhas vestes não condizia que eu era crente. Era roupa curta, vulgar, né? Aí as pessoas dizem: mas Deus não olha as vestes. Mas o verdadeiro crente, ele sabe como se veste. Verdade. Mas Deus olha o caráter. Mas o verdadeiro crente, ele sabe como se veste. E a palavra do Senhor diz que as pessoas conhecem um verdadeiro cristão pelos frutos, pela vestimenta, né? Mesmo que a roupa não faça parte do caráter, mas ela faz parte de quem você é. É verdade. Então, se hoje, se me botasse uma Stacy, que a roupa que ela tinha com uma pessoa do mundo, ia ser com a mudana. Porque as minhas vestimentas não diziam que eu era cristã. Então, como eu não tinha condições para mudar minhas vestes, levei para o Monte. Eu disse: olha, o meu propósito no Monte é mudar meu guarda-roupa e quero ser levita. Essa era a minha oração. E foi a minha consagração de 40 dias no Monte. E aí, tá certo. E quanto mais eu tinha aula de voz, a minha voz só piorava. Ela não melhorava, ela só piorava. E aí aí passava 30 dias do Monte e nada de Deus me responder. E Deus falava com todo mundo, não falava comigo. E era aquela choradeira: Senhor, tu fala com os outros, mas não fala comigo. O que é que o Senhor tem pra mim? Era uma choradeira. E aí, faltando 2 dias, né, pra terminar a campanha dos 40 dias do Monte, veio uma diaconisa, se não me engano, acho que era diaconisa, e ela disse assim: olha, jovem, Deus ainda vai me usar muito na terra. Aquilo que você está pedindo, falta pouco para Deus entregar em tuas mãos. E em questão das suas vestes, se prepare que em poucos dias alguém vai entrar em contato com você e vai lhe dar roupa nova, vestes nova, com etiqueta e tudo. E ali desci do Monte, quando foi 2 dias depois, a minha tia entrou em contato comigo e disse assim: Stacy, uma amiga minha tinha uma boutique e ela fechou a boutique. E todas as roupas que ela tinha na boutique cabem em você. Você quer? Não pensei 2 vezes, meu irmão. Eu disse: quero, porque era providência que Deus tinha dito que ia mandar. Pois é. E aí Deus mandou as vestes, e a maioria das vestes era de alcinha. Aí eu tava tirando na bolsa, eu digo: meu Deus, e agora as roupas todas eram de alcinha. Quando eu tirei a última peça da bolsa, tinha um blazer preto. Então, eu até tenho ele aqui no guarda-roupa. Então, Deus mandou a roupa de alcinha, mas tinha um blazer para me usar. E aí foi a partir daí que eu comecei a mudar minhas vestes. E aí os irmãos devem estar perguntando: e a voz, né? E aí, a voz? Canta ou não canta, né? Essa é a pergunta. E aí foi quando, poucos dias depois, a minha voz ela começou a evoluir, a melhorar. E aí a minha voz ela começou a melhorar, comecei a atingir certos agudos, consegui atingir certos agudos de Cassiane, de Shirley, né? Tive um ótimo professor, né, meu pastor? Tive um ótimo professor ali todo o tempo.
né? E aí eu comecei a crescer no meu ministério. Hoje eu sou coordenadora de jovens, né, do meu ministério. Passei 5 anos no Ministério Infantil, fiz 5 congressos, né, de crianças. Sou decoradora da minha igreja, faço cartazes. Então, assim, Deus tem feito coisas grandes na minha vida quando eu decidi entrar na posição que Deus queria. Já cantei em Alagoas, já cantei em Pombal, na Bahia, já cantei Entre Rios, na Bahia. E assim, é porque eu não sou assim de estar apostando, sabe? Porque o meu intuito é de realmente não Deus me levar para o mundo lá fora, e sim louvar Ele dentro da igreja mesmo. Mas eu não sou assim de postar, mas assim, já cantei, né, em vários lugares, né, que Deus me proporcionou a louvar. Deus me levou, né, na igreja, onde as pessoas diziam que eu não cantava, Deus já chegou a me levar lá, louvar em um ciclo de oração. Então, quando realmente nós abrimos o coração para Deus trabalhar na nossa vida, meu irmão, Deus faz coisas extraordinárias. Coisas grandes, assim, que nunca imaginamos que Deus iria fazer. Que eu até, Senhor, se eu soubesse que era tudo isso que o Senhor tinha preparado na minha vida, eu já tenho entrado na posição há muito tempo. Então, hoje eu sou esteticista, hoje eu sou formada na Universidade de Tiradentes. Uma coisa, como posso dizer, inovadora, né? Namoro com o filho do pastor Nicélio, sou namorada de Júnior. Então, tudo isso Deus proporcionou na minha vida, né? O tempo todo Deus estava me preparando para aquilo que Ele queria para o meu futuro. E Deus já usou e disse que é só o começo. Mas eu quero dizer algo para os irmãos que estão ouvindo, que não deixe o inimigo tirar você da presença. Não dê ouvido à voz do inimigo. Você não consegue, você não é capaz. As promessas de Deus sobre a sua vida vai ser frustrada. Não dê ouvido. Tape os ouvidos e creia que a promessa de Deus ela vai se cumprir. Mas aqui nós temos que entender, irmão, que não é no meu tempo, não é no seu tempo. A palavra do Senhor diz que 1 ano para Deus é como 1000 dias e 1000 dias para Deus é como 1 ano. Então, Deus promete, vou fazer algo na tua vida, e a gente quer que, olha, Deus faça no estalar de dedos. E não é assim. Deus promete que vai dar uma casa, nós quer que Deus dê a casa amanhã. Não é assim. Ele vai dar no tempo que Ele acha que nós merecemos. Ele vai dar no tempo, Ele vai fazer aquilo na nossa vida que Ele prometeu, quando Ele vê que nós estamos aptos a receber. Porque muitas das vezes nós damos uma bênção nas nossas mãos e a gente não está apto a receber. E quando Deus dá, a gente não sabe como agir, como fazer. E muitas das vezes nós perdemos a bênção que Deus nos dá. E acaba que aquela promessa que Deus teve na nossa vida acaba se esvaindo, porque nós não estávamos na posição correta. Então, quando eu decidi abrir meu coração para o Espírito Santo, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida, no meu ministério. Hoje, meu pai ele é cristão, meu pai é liberto do álcool. Né, meu pai, assim, hoje é o amor da minha vida. Amo meu pai de paixão. Né, quando eu decidi liberar aquela mágoa que ele arrancou. Né, meu pai é o homem da minha vida, o homem que eu admiro muito. Né, tenho orgulho de ser filha dele, de ser o José Roberto. Né, meu pai deixou o álcool, ele é evangélico, né? É o filho do pastor Nicélio. Então hoje eu tenho uma família, sabe? Abençoada por Deus. Tenho a minha irmã, meus irmãos, né, que me estressam durante o dia, né, mas assim, eu não tenho o que reclamar. Meus irmãos são um bênção do Senhor na minha vida, né, a minha família hoje, o que eu tô conquistando, eles fazem parte dessa conquista, né? Então, assim, Deus tem feito coisas grandiosas, né, e eu creio que Deus também irá fazer na sua vida e na vida de cada um de vocês. O interessante, irmã, que a gente, né, como seres humanos, a gente tem aquela ansiedade que as coisas aconteçam logo, né? Às vezes as pessoas pedem uma coisa em oração, já quer que com 24 horas as coisas aconteçam, mas a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que se você orar com fé,
com certeza você vai ser atendido, né? Mas é no tempo de Deus. Né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, mas essa ansiedade o ser humano é muito ansioso, né? Mas Deus, ele sempre tem uma proposta, ele sempre tem assim, toda, eu costumo dizer que a vida da gente é como se fosse, pronto, eu que sou diretor de teatro, eu costumo dizer o seguinte, que a vida da gente é como se nós fôssemos os atores, e o grande autor e diretor da nossa vida é Deus, não é? Ele preparou todo um caminho para depois mandar o filho dele para cá, mandar Jesus, né? Preparou um caminho. O João Batista começando já batizar as pessoas e sempre avisando, né? Eu batizo com água, mas depois de mim vai vir um que batiza com o Espírito Santo. E foi cumprido tudo aquilo. Depois João Batista veio a morrer, né? Nas mãos de Herodes. E aí Jesus continuou batizando e pregando e curando, e teve toda uma trajetória para nos dar essa liberdade que nós temos hoje, né? Que ele ficou como sacrifício para a gente viver como a gente vive hoje. Então, tudo é planejado, né? Essa trajetória da irmã aí, né? Para quem pegou o vídeo já do meio, né? Que tá assistindo aí, deu uma voltada aí, que a irmã, né? Contou o testemunho dela aí, bem interessante, bem forte mesmo assim. É uma trajetória que dá pra gente ver que tudo programado por Deus, né? Com certeza. O pastor Anicélio teve que sair de Itapuranga, né, para acontecer tudo isso, e ele voltar, né, e fazer o resgate da irmã de novo. E a irmã tá aí. A irmã falou, né, no cantar. Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver a irmã cantando a capela, né? Porque é a capela que a gente vê que a pessoa é boa mesmo. Deixa eu soltar aqui o vídeo da irmã cantando em a capela. Vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em minha vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois é. Aí Deus faz milagre. E assim, eu sempre digo que eu não vou dizer que canto, ainda bem, né? Mas assim, eu sou uma jovem que sempre está disposto. Sempre estou disposta a aprender. Já disse ao meu pastor que eu quero ter outras aulas, né? De voz, né? Que eu quero me aperfeiçoar mais. Porque se eu disser que eu canto, eu sou aquela cantora, né? Não me considero. Mas assim, eu sei que eu abrindo cada vez mais o coração, Deus ele vai trabalhando, né? Na nossa vida. Então, eu sempre almejei louvar ao Senhor. Sempre almejei cantar com autoridade, sempre almejei ser ativa, né, na obra do Senhor. E eu sempre disse, eu quero que as pessoas, né, sintam a presença do Senhor através da minha vida, né, que eu venha ser um exemplo, né, para muitos jovens, que eu venha ser um exemplo de mulher, né, que eu venha dar testemunho da tua palavra. E aí Deus tem feito, né, coisas grandes e maravilhosas na minha vida. Interessante. Ô, irmã, e aí, como foi assim a primeira vez que a irmã cantou, né? Durante eu acredito que a irmã cantou num culto evangelístico, né? Com o nosso querido pastor o Anicélio. Como foi essa estreia, assim? Como foi que a irmã se preparou? Como foi? Passou o dia pensando o que é que ia cantar? Como foi, irmã? Olha, foi tipo, como se for um desastre total, super nervosa,
muito, tipo assim, tava me tremendo, então ainda não tinha controle vocal, ainda não tava sabendo cantar ainda 100%, então assim, não foi a melhor apresentação. Hoje tô mais acostumada com o público, né, porque 6 anos se passaram, né, mas hoje eu tô mais acostumada com o público, mais acostumada, assim, louvar na frente das pessoas, né. Infelizmente, estou com a garganta ainda um pouco inflamada, até tô com um monte de balinha aqui que eu tava chupando antes da live. E aí, não vou poder cantar muito pra vocês hoje. Daqui a pouco eu canto uma palhinha pra vocês. Mas assim, no dia realmente foi muito nervosismo. Foi, tipo assim, não foi a melhor apresentação não, mas com o tempo foi melhorando, né? Hoje eu sou bem controlada no meio do público. Sinto, como todo ser humano, né, aquele friozinho na barriga, mas assim, não demonstro, né? Tenho um controle hoje sobre o meu corpo, sobre a minha voz. Hoje é mais sucesso do que desastre, graças a Deus. Mano, a Assembleia de Deus, Sétimo Selo, hoje ela tem um grupo de louvor. Como é que a irmã trabalha essa parte aí? Então, o ministério que o senhor fala é banda? Isso, se tem uma banda, essa irmã canta com playback. Se tiver a banda, canto. Se tiver, canto no playback. Se não tiver playback, também canto. Porém, assim, a gente tinha um ministério de louvor, né? Só que a gente, assim, deu uma pausa na época da pandemia. Na época da pandemia, a gente deu uma pausa, né? Aí voltamos, aí teve uma pausa novamente, porque teve alguns reajustes na nossa igreja, né? Em questão de construção, essas coisas. Aí voltamos a ativar de novo. Paramos de novo porque teve um problema na questão da bateria, né? E aí estamos esperando, né, voltar a ativar novamente. Mas antes a gente tinha um ministério de louvor. E aí eu participava. Aí a irmã coordena também os grupos de jovens, né? Isso, eu sou coordenadora, né, do grupo de jovens. Inclusive a gente vai ter um congresso agora dia 16 de setembro. Aí eu sou coordenadora do grupo de jovens, faço coreografia, né? Inclusive fiz até um videozinho de coreografia. E eu esqueci de mandar pro senhor, mas eu faço coreografia, decoro, né? Eu sou ornamentista, acho que fala, da minha igreja. Assim, como diz o povo da minha própria igreja, diz que eu sou multiuso, né? Sou geral. Faço um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Entendeu? Tô sempre ativa ali ajudando na obra do Senhor. Então faço um pouco aqui, um pouco ali. E assim vai. Que bom. Ô irmã, eu sempre faço essa pergunta aqui, né, para quem tá nos assistindo, porque são diversas igrejas, né, que a gente tá conversando, que se Deus permitir, a gente vai estar rodando o Brasil todo com o nosso projeto, como foi o ano passado. E o ano passado, como eu já falei aqui no vídeo, né, como já falei a irmã, nós fizemos com grupos mundanos, né? Não foi com o evangelho. No início do ano eu me converti e aí eu resolvi que o projeto da gente ia ser agora só com pessoas cristãs, né? Os artistas dentro do cristianismo. Mas assim, só para quem está nos assistindo entender, né? A irmã, o louvor, a irmã procura fazer o louvor que a irmã vai cantar, vamos dizer que hoje tem culto. A irmã procura saber primeiro qual vai ser a pregação do pastor Anicélio, ou da pastora Fabiana, ou é livre para escolher o repertório, a irmã? Não. De forma alguma, sabe por quê? Assim, meu irmão, a partir do momento que a gente sabe o que a pessoa está pregando, para escolher exatamente o louvor, eu sinto que não flui, né? Eu sinto que não vem do Espírito Santo. Então, eu sou aquela pessoa assim, eu vou pro culto, eu tenho vários repertórios. Mas eu chego no culto e assim, se Deus disser que é tal música, independente de pregação ou não, eu canto. Independente se tem a ver com o culto ou não, eu louvo. Porque às vezes não é questão que o culto necessita, mas alguém precisa ouvir aquele louvor. Sempre tem alguém ali está precisando ouvir a música exatamente que Deus mandou você cantar.
Tem uma música de Raquel Oliveira, eu acho que diz assim. Eu canto pouquíssimas vezes ela na igreja. Por conta que, assim, às vezes eu acho que não convém, sabe? Mas tem vezes que Deus me usa porque alguém tá precisando ouvir a música. E a música diz assim, olha, eu vou curar seu interior, a depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro, eu te vejo como ninguém vê. Então, às vezes, Deus usa porque alguém tá precisando ouvir aquela música. Então, jamais eu procuro saber de pregação, não. Eu gosto de ser usada literalmente por Deus. Eu tiver um culto de oração e todo culto eu pergunto, Senhor, se eu tiver a oportunidade hoje, qual é o louvor que o Senhor quer que eu cante para a tua igreja ouvir? E aí, às vezes, eles olham, é esse que eu canto. É esse que eu canto. Então, jamais eu vou louvar por contar que a pregação do pastor é assim, por causa da pastora é assim, que aí eu sinto que não é vinda do Espírito Santo, é porque você quer cantar. Então, o melhor louvor é aquele que vem do alto, é aquele que Deus realmente flui dentro de você para lhe usar poderosamente. Já que nós entramos nesse assunto de cantar na igreja, vamos mostrar aqui outro vídeo da irmã, né, louvando dentro do templo de oração, dentro da igreja Assembleia de Deus, sétimo selo. Vamos lá. As portas do inferno então se abrirão. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente não lhe dá perdão. Durante 5 meses não se ficarão. E quando pela sexta vez a promessa tocar, que Jesus virá diante do inferno. São eles cavaleiros da destruição. Muito bem. A gente vê lá a pastora Fabiana lá de fundo também, louvando ali, né? Tá lá do fundão. Ali a minha maior minha maior intercessora é minha mãe. Depois de minha mãe, pode ter certeza que aquela mulher, inclusive ela já disse que ela vai ser a minha... que comanda ali as agendas, esqueci o nome agora. Que marca ali as agendas dos convites, né? Empresária. Isso, ela vai ser a minha empresária. E ai de mim que coloque outra pessoa que não seja ela. Irmã Gleice. Stacy Gleice. Isso. Quase a mesma coisa, errei pouco, né? Gleice, Stacy. Ô, irmã, assim, qual a principal habilidade, né, que a irmã acha que tem, assim, na coordenação com os jovens? Porque lidar com jovens é meio complicado, né? Assim, qual a habilidade que a irmã acha que tem, assim, que a irmã tem, assim, na coordenação? Então, o senhor falou tudo aí. Lidar com o jovem não é fácil. Eu tento, assim, ser presente na vida deles como uma líder espiritual, né? Porque ser coordenador não é só exatamente falar qual música que vai cantar hoje, é só ensaio, não. Vai além disso, né? Quando um pastor ou Deus lhe escolhe para ser líder de jovens, literalmente ali você está se tornando uma mãe ou até mesmo um coordenador, um pai espiritual daqueles jovens. Então, assim, a minha habilidade, não vou dizer exatamente a habilidade, né? Mas eu falo assim, o meu ponto forte com eles, né, entre que Deus me usa, é assim, na palavra, no aconselhamento, né?
Eles podem estar onde for, se houver algo errado, eu como coordenadora, eu me sinto na obrigação, olha, meu jovem é por esse caminho, não é por esse. Porque de onde eu vim, eu senti falta de aconselhamento, de acolhimento. Então eu sinto que o que eu passei é para me fazer diferente com os outros. Não é para me fazer do mesmo que fizeram comigo. Então, o meu ponto forte com eles é questão de aconselhamento, né? Aconselho muito. Também, outro ponto essencial, vira e volta, estou fazendo alguma dinâmica, passeio, gicana, momento ali de reunião, de bate-papo. Aí depois rola aquele cafezinho com pão, salame, com o que tiver, que eles gostam muito. Então, vira e volta, eu, ao mesmo tempo que dou conselho, como diz aí aquela famosa exortação, também tem um lado, né, do desenvolvimento, que sempre é bom, que jovem gosta de se divertir, né? Ainda sou jovem, tenho 22 anos, então o jovem gosta daquela coisa ativa. Então, procuro sempre uma dinâmica, um bate-papo, algo que leve tanto para o lado espiritual e tanto para o lado do divertimento. Que legal. A irmã já teve algum episódio que teve que, sei lá, de repente repreender, sem falar o nome do jovem, mas assim. Sim. A irmã tá lá falando e ele está lá no celular, sei lá. Já. De um jovem olhar assim pra sua cara e dizer, não me importo, tô nem aí, de você ali tá aconselhando e ele não dá ligança pro que você tá ouvindo já acontece. E eu insisto. Inclusive, tem um jovem aqui na igreja que eu insisti muito nele, né? Talvez ele vai assistir. Te amo, viu, jovem? Você vai saber que é com você. Tem um jovem aqui na igreja que, insisti muito nele. Disse, fulano, Deus quer lhe usar. Vá por esse caminho. E ele não dá ouvido. Mas sabe quando Deus diz assim, olha, insista nele porque alguém insistiu em você. Então, não desista porque teve alguém que não desistiu de você. Então, sim, teve várias vezes, não só com ele, né, mas com outros jovens, né, que a gente dá conselho, não dá ouvido, né, diz logo, você não é minha mãe, essas coisas e tal, né, mas quando a gente sabe que Deus lhe chamou para aquilo, no tempo certo você vai ver que aquele fruto, né, vai começar a germinar, nascer, a semente vai começar a brotar, dar fruto, né? E hoje esse jovem, né, ele agradece muito porque eu não desisti dele. Mas já teve várias vezes do jovem não dar ligança para uma coordenadora. Acontece. Quem é ele de jovem que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Coisa de jovem. Sim. Ô, irmã, deixa eu colocar outro vídeo aqui da irmã na igreja, né, louvando, né? Olha, eu fico com vergonha. Porque eu ainda não me acostumo de me ver. As pessoas gravam, mas eu não me vejo gravando. Eu não assisto os vídeos. Porque eu fico com vergonha, né? Por isso que eu dou risada aqui, porque eu fico com vergonha de me ver cantando. Ai, irmão, mas tá muito bom. Bora lá, só explicando aqui, né, a quem está nos assistindo, que os vídeos eles estão postados no meio com os lados meio desfocados, porque foram vídeos que foram feitos com aparelho na vertical, né? Como o nosso estúdio ele é exclusivo para o YouTube, então as imagens aqui são horizontais. Por isso que eu tive que preparar o vídeo de uma maneira que ele fique centrado e o lado ele fique desfocado. Mas vamos lá. Vamos colocar outro vídeo aqui da irmã louvando ao Senhor dentro da Igreja Assembleia de Deus, 7º selo do nosso querido pastor Anicélio Rodrigues e a nossa querida pastora, a irmã Fabiana. Vamos lá. Para aprender de ti. A você de Deus, me dá disposição.
Muito que bem. Ainda teve a assessoria da pastora Fabiana, né? Trocando o microfone ali. Foi o microfone tá descarregando. Olha, essa música do Sara Farias toca muito na minha alma. Muito bem. O menino da oferta que passou aí é Júnior, eu não vi direito, não é Júnior não, né, ali? Não, é o Diácono Emerson, do nosso ministério. Ah, depois só vi. Aí eu não vi se era ele. Muito bem. Ô, irmã Stacy. A irmã deu um testemunho aí maravilhoso, né? Quem for assistir, que né, se espelhe aí, né? Nessa história da irmã Stacy. E que mude de vida também, né? Eu aprendi na escola bíblica lá da igreja que eu congrego, a primeira igreja batista, que o Espírito Santo ele tá assim com a gente, ó. Ele fica aqui. Ele nunca vai sair. Quem sai é a gente dele, né? Ele vai ficar ali. Eu sou até... Eu não gosto quando tem alguns pastores, eu tenho alguns irmãos que falam assim, você aceita Jesus como se Jesus fosse um coitadinho, né? Aceite Jesus. Não é de aceitar Jesus, né? A gente tem que se entregar e deixar que ele né? A gente tem que abrir a porta, ele não vai forçar ninguém, né? O Espírito Santo vai trabalhando até, né? E esse testemunho da irmã Stacy aí foi bem. Eu sempre digo, sempre falo, irmão, que Deus, ele não é mal educado. Ele não chega abrindo assim, chutando para entrar na sua vida, no seu coração. Deus, ele é bem educado. Ele espera que você deixe ele entrar, faça a morada, habite. O Espírito Santo ele só habita no coração limpo. Quando tá ali o coração hábito para que ele entre, faça a morada, transforme. Né? Jamais Deus vai entrar de qualquer jeito. Ele vai esperar o momento certo, quando você decidir entrar e fazer morada até ele voltar, né? Que assim eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã, tem alguma coisa assim que a irmã queira falar, que acabou que a gente não entrou no assunto, eu não perguntei? Tem algum assunto assim, alguma... Você acha que eu acho que eu falei, né? Eu considero até que eu falei demais, né? Que eu gosto de falar, sou muito faladeira. Foi maravilhoso. Mas acho que não, acho que realmente. Tem uma coisa, né? Que como eu tinha falado aqui, que foi questão do relacionamento mais do filho do pastor, né? De Júnior, né? Que, assim, acho que tem vai fazer 15 dias, né? Que eu estou namorando, né? Com o Júnior do pastor. Né, com o filho do pastor, e assim, com o Júnior, e assim, tá sendo uma novidade, né, algo novo na minha vida, que é uma etapa nova que Deus está fazendo, né, fazendo aquilo que Ele me prometeu, mas assim, questão do meu testemunho no geral, acho que assim, eu falei tudo, né, foi a primeira vez que também falei do meu testemunho aqui, né, mas eu creio que esse testemunho é edificável dos irmãos, né, que seja para aumentar a fé dos irmãos, para que os irmãos venham entender que quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, ele faz coisas grandes e extraordinárias. Que quando as pessoas verem, vai dizer, realmente foi a mão de Deus que guardou, sustentou, né, em todos os momentos das nossas vidas. Pois é, amém. Então, irmão, eu quero agradecer assim de coração, né, a participação da nossa querida irmã Stacy Mary aqui no nosso canal Itapoartes, né? Agradecer muitíssimo, Deus abençoe aí o pastor Anicélio que fez essa ponte, né? Eu perguntei a ele, né, através do WhatsApp, né, quem era a pessoa que coordenava essa parte artística. Ele aí mandou para mim o contato da irmã. Agradecer aqui meu querido amigo pastor Anicélio Rodrigues, agradecer a pastora Fabiana, né, que eu perguntei a Stacy aqui antes da gente começar aqui a nossa live, eu perguntei, a irmã Fabiana, ela é missionária ainda ou já é pastora? Não, é pastora, pastora Fabiana, né, da Igreja Assembleia de Deus, 7º selo. Irmã, fique à vontade para lançar um convite aí, quem quiser, né,
ir lá na congregação, dia de culto, né? Se fazer presente. Sim, olha, os cultos de lá, dia de terça, sábado e domingo. Dia de terça, né, às 7 horas, que é culto de ensinamento. Dia de sábado, às 7 horas, né, círculo de oração. E dia de domingo, às 5h30, né, culto de departamento da família, culto dos jovens, né, momentos de comunhão com Deus. E assim, antes de encerrar, né, eu queria assim agradecer, né, a oportunidade, né, que o irmão está dando, né, porque é muito importante, né, o reconhecimento no mundo evangélico, né, das pessoas que se dedicam ali na obra do Senhor, né. É claro que nós devemos fazer a obra do Senhor não esperando nada em troca, mas muitas das vezes o reconhecimento nos motiva, nos incentiva a seguir o nosso caminho, a nossa dedicação, o nosso chamado. Então, obrigado, né, por o Senhor estar dando essa oportunidade, né, a cada irmão de expressar ali o seu talento, o seu dom, né, que Deus deu à obra do Senhor. Né? E claro, jamais deixar de agradecer, né, a minha liderança, aos meus pais, né, a minha família, que não desistiram de Stacy e Mari, né, que não desistiram de mim, do meu chamado, né. Se hoje eu sou uma mulher temente fiel a Deus, é graças à minha família e à minha liderança, né, que não desistiu. Fez igual o pastor de ovelha, né, pegou o cajado ali da ovelha 99, né? Aí uma fugiu, pegou ali o cajado e fez por aqui, volte e entre na linha. Então, assim, só tenho a agradecer, né, pela liderança que Deus me deu e a família que eu tenho hoje, né, para a honra e glória do Senhor. Que tudo é para Ele, né? Nada é nosso, é tudo dele. Amém, irmã. A gente agradece, irmã. E Deus abençoe, né, ao seu ministério, Deus abençoe ao seu talento, que Deus continue iluminando aí a vida da irmã, né, e a vida de todos os irmãos da Irmandade aí da Igreja Assembleia de Deus Sétimo Selo, em especial ao casal de pastores, né, Anicélio e a pastora Fabiana. E Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, né, nesse momento, né, e é isso. Próxima terça-feira a gente vai estar com outro convidado aqui também do nosso Mundo Evangélico. Gente, tchau. Até a próxima terça-feira. Irmã Stacy, Deus abençoe. Fique com Deus, tá bom? Amém. Obrigado, Pai do Senhor, a todos. Amém, amém a nós todos. Valeu, irmã. Irmãos e irmãs, cristãos de todo o nosso imenso Brasil, que bate-papo, irmãos, que testemunho de vida, que testemunho, que provas teve que passar a nossa querida irmã Stacy. Notem pela história que ela está contando, notem pelo testemunho que ela está relatando, que Deus já tinha um propósito para a vida da irmã. Então é o que a gente fala e é o que a Bíblia fala. O nosso Estatuto Perpétuo, a Bíblia Sagrada, ela nos fala que Deus tem uma proposta para cada um de nós. Basta esperar e descansar em Cristo e na hora certa os irmãos vão receber a sua bênção. Muito obrigado à participação da nossa querida irmã da Igreja Assembleia de Deus Sétimo Selo. Obrigado ao pastor Anicélio Rodrigues pela confiança, pela liberação aí da irmã, pela a ponte que ele fez aí do nosso contato com a nossa querida irmã Stacy Mary. E obrigado também à pastora Fabiana, a esposa do pastor Anicélio, né, pela confiança aqui no nosso projeto. Obrigado a todos, irmãos do Brasil afora. E próxima terça-feira nós estaremos aqui com outro convidado cristão do nosso querido e imenso Brasil. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir.